E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje vou falar um pouco sobre matemática, a matemática do Enem 2023. Então vou te dar algumas dicas, alguns macetes para você gabaritar, ou pelo menos chegar perto dos 45 acertos no caso, porque no Enem a gente sabe que de acordo com cada área nós temos 45 questões para responder. Então acho que a partir de umas 30 questões, 35, já está perfeito e é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Como você pode melhorar e gabaritar, se dar bem mesmo nessa questão da resolução de questões e a quantidade de acertos na parte de matemática do Enem 2023. Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, então vamos lá. Eu dividi esse vídeo aqui em algumas partes, para a gente ser até coerente mesmo, em cada etapa, acho que da primeira até as demais, porque não tem muito sentido você já começar pelo final, Então, o ideal é que você veja cada etapa que eu vou falar aqui nesse vídeo, e aí a partir da etapa que você se identificar, se você pensar assim, não, eu tô aqui então, eu tô nessa etapa 2, então a partir disso você segue as outras, as seguintes no caso, porque tem que ter mesmo esse processo, essa linha de coerência. Não tem muito sentido você que é iniciante já começar resolvendo questões, porque você não sabe nenhum assunto, então como é que você vai resolver uma questão? Eu digo mais nesse sentido. Então, eu quero que você veja cada etapa desse vídeo, para você chegar no fim, entre aspas, nessa questão mesmo de você gabaritar e de você acertar uma boa quantidade de questões em matemática. Então, vamos lá. Na primeira etapa, eu quero falar basicamente para o iniciante, mas eu acho que acaba sendo uma ótima dica também para você que está intermediário, avançado, serve para qualquer tipo de estudante, em relação à teoria. Então, a primeira etapa diz mesmo especificamente sobre isso, sobre você ter uma boa base, sobre você estudar a teoria do assunto, você focar em videoaula, em apostila, em resumos, para estudar mesmo, para entender o assunto em matemática. E aí com isso eu separei uma lista com os assuntos que caem com mais frequência em matemática. Se você já me acompanha aqui no canal, eu já soltei uma lista aqui também, por sinal, sobre os assuntos que caem com mais frequência, não só em matemática, porque eu estou falando sobre matemática aqui, mas também sobre as outras áreas. Então tem linguagens, humanas, parte de humanas com história geral, história do Brasil, natureza também, com biologia, física e química. Então já tem um vídeo no canal onde eu falo sobre cada assunto, a lista mesmo em relação a cada área do conhecimento, no caso, certo? E aí aqui, como eu estou falando de matemática, eu separei a lista e eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, como vocês já podem perceber, esses são os assuntos que caem com mais frequência em matemática. Então a gente tem matemática básica, trigonometria, PA/PG, porcentagem, função do primeiro grau e do segundo grau também, matemática financeira, conjuntos, logaritmos, análise combinatória, matrizes, probabilidade, interpretação de dados, escala, grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, estatística e geometria analítica plana e espacial. Tem outros assuntos também que já caíram no Enem, só que no geral, num todo, esses são os que caem com mais frequência, ok? Então eu acho que até nisso também você tem que pensar. Você precisa ser estratégico e eficiente, você tem que olhar os assuntos e otimizar o seu tempo, porque não tem muito sentido você estudar um assunto que caiu com pouca frequência no Enem. Então o ideal é que você foque mesmo naqueles assuntos que caem com mais frequência, que são esses que estão aí na tela, e que eu recomendo que você tire um print, que você passe mesmo para o papel e anote, para você estudar em cima disso, em cima dessa lista, desse cronograma de estudo em matemática. Depois disso, tendo uma boa base dos assuntos, pega mesmo o vídeo aula, estuda para entender como é que funciona, como é que é cobrado. Então, eu acho que isso tudo está dentro da primeira etapa, é o que eu acredito. Você ter uma boa base, ter uma boa ideia de como funciona a matemática do Enem, porque é muito diferente também de outros vestibulares, que por sinal é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, a matemática do Enem é cobrada de uma maneira muito específica. E o ideal é que você tenha mesmo essa ideia geral de início sobre cada assunto. Sobre geometria analítica, plana, porcentagem, gráficos, matemática básica também, que é muito importante. Então eu acredito que isso mesmo está incluso na etapa 1, no caso, em matemática, que é uma teoria. Você tem que ter uma noção de como funciona, de como é cobrado os assuntos e estudar. Seja por videoaula, por apostila. Se você está estudando sozinho em casa, esses são algumas formas de estudo. Ou então se você está no cursinho ou na escola, o professor já disponibiliza isso. Então você já tem aquele professor que vai poder te auxiliar e te orientar também. Então são algumas dessas ideias a respeito da etapa 1, que você pode aplicar mesmo no seu dia a dia, enquanto estiver estudando para o Enem 2023, em especial a matemática. Vamos agora para a segunda etapa.
como eu posso melhorar isso, né, isso que eu digo em relação às questões, como você pode acertar mais questões e, quem sabe, gabaritar a parte de matemática no Enem 2023. Nessa segunda etapa, eu já estou mais na parte eu digo mais eu estudante, né? Eu estudante já não sou mais iniciante, né, entre aspas, porque eu já tenho uma noção do assunto, da teoria, eu já estudei. Agora eu vou para a prática. Agora eu vou fazer simulados, vou resolver questões. Já falei várias vezes aqui no canal, não é para você ficar preso na parte da teoria, principalmente em matemática, porque matemática é treino, é prática. Então você tem que pegar mesmo as questões desde o Enem 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então você tem que pegar todas essas, já tem mais de 10 edições, né, do Enem. Então pegue de 2009 para cá, que já está suficiente mesmo para você resolver as questões. Se você fizer um cálculo, são mais de 400 questões, né, em matemática, para você treinar mesmo, para você praticar. E você tem que fazer isso, você tem que resolver as questões. E o que eu estava falando logo no início do vídeo é, como você está estudando para o Enem 2023, o ideal é que você pegue as questões de matemática do Enem, dos Enems anteriores. Por que isso? Porque foi algo que eu errei muito também, e já é uma dica para você não cometer esse mesmo erro, o erro que eu cometi, que é pegar questões de matemática de outros vestibulares, como FUVEST, ou então vestibular próprio mesmo da sua região, de onde você mora, porque assim, é cobrado de uma maneira muito diferente do Enem. Às vezes, até vestibular próprio mesmo de universidade é muito específico, às vezes também cobra muito de um assunto que no Enem não cai com tanta frequência. Então, por que você vai fazer uma prova, vai fazer um simulado, vai selecionar questões de um vestibular, de algo que não é o modelo, né, a estrutura, o formato é totalmente diferente do Enem. Então assim, não tem muito sentido. E é o que eu recomendo e é o que eu digo. Pegue as questões do Enem, dos Enems anteriores, porque as questões são bem semelhantes. São padrões, fixas, não vão mudar de um ano para o outro. Quando você estiver resolvendo as questões, você vai perceber que o que muda é pequenas coisas, não muda tanta coisa, né? Então é muito legal por isso, porque você vai ajudar com estratégia, com praticidade, e com tranquilidade também, porque você sabe que você está ajudando da maneira correta. Você não está pegando questões de vestibulares anteriores, você está pegando os Enems anteriores, né? Que faz sentido, que tem o mesmo formato, a mesma linha de raciocínio, de coerência do Enem. É isso, essa é a segunda etapa. Vai para a parte prática, né? Vai ali para o vamos ver, né, digamos assim. Não fica mais na teoria, resolve as questões, mas sempre priorizando, dando maior destaque nas questões dos Enems anteriores. Se você quer realmente se dar bem e se você quer gabaritar a parte de matemática no Enem 2023. Bom, terceira etapa agora. Essa terceira etapa já está dentro como eu posso dizer, da resolução de questões, só que não é como é na segunda etapa, porque a segunda etapa é, no modo geral, né, no grosso, é isso, é você resolver as questões. Mas essa terceira etapa é como você pode acertar as questões de matemática, mesmo aquelas questões que você tem dificuldade, né, que você está sem entender e está em dúvida. E como é isso? Vamos lá. Tem alguns critérios, algumas dicas, na verdade, alguns macetes que você pode estar adotando quando você estiver resolvendo as questões. Primeiro, normalmente quando a gente olha uma questão de matemática, a gente pensa, pô, eu não vou conseguir responder normalmente, né? Porque às vezes, por mais que você saiba o assunto, depende muito também da questão de interpretação de texto, de você ter um raciocínio rápido, de pegar a questão, entender o que ela está querendo. Então assim, o que eu recomendo? Às vezes o texto, isso é bem semelhante também com linguagens. Às vezes o texto dá um medo, assim, né? Você fala, olha, bate de cara e pensa, pô, eu não vou conseguir responder. Mas primeiro você tem que ir pro enunciado, porque às vezes você se perde até nisso, né? Tem pegadinhas também, principalmente na parte de matemática. Então o ideal é que você vá primeiro para o enunciado, para a pergunta mesmo da questão, para você entender o que ela está cobrando. Porque depois disso, quando você grifa, você vai para o texto já sabendo, já tendo essa consciência. E aí você vai grifando, vai anotando os dados, né? Os pontos mais importantes, as informações que você precisa e que você vai usar para resolver a questão, para fazer o cálculo. Então, o que eu digo é isso. Primeiro vá para o enunciado, leia o que ela está pedindo e depois vá para o texto, já sabendo o que você está procurando. Porque você vai otimizar tempo e vai evitar mesmo de cair em pegadinhas e provavelmente vai acertar a questão, porque você já vai conseguir responder de uma maneira muito mais prática e fácil. Uma outra coisa também, nessa terceira etapa, né, de resolução de questões. Quando você abrir a prova de matemática, não vai logo tentar seguir em ordem, né, resolver um por um. Olha primeiro e tenta responder as questões que você tem mais facilidade, porque isso vai te motivar a você continuar resolvendo as outras questões. E se você bater logo de cara com a questão que você tem dificuldade,
e você vê que não está conseguindo responder, que não está encontrando a alternativa correta, isso vai te deixar desesperado, você vai ficar perdido, vai ficar com medo, vai pensar, pô, não vai dar certo, vou errar aqui as questões. E aí depois disso, depois de você se auto-sabotar, de começar a alimentar, né, absorver toda essa negatividade, provavelmente, né, e é o que acontece na maioria dos casos dos estudantes, é você acabar errando também as questões que você acertaria, questões fáceis, né, por conta disso, porque você bateu logo de cara, você começou respondendo uma questão que você tem dificuldade. Então, o que vai te motivar e o que vai te ajudar nisso é você primeiro pegar as questões fáceis, bate o olho nas questões, passa rápido assim o olho e olha, essa aqui é fácil, essa aqui é de matemática básica, então vou dar uma maior atenção nela porque vou conseguir acertar, eu sei resolver e isso vai me animar para continuar respondendo as outras questões. Uma outra coisa também muito bacana em matemática e que tem relação com isso de matemática básica é você focar mais, isso também tem relação, tudo tem relação, né? Um se linka com o outro, né? A essa conversa entre cada etapa. Mas eu digo porque a matemática básica é muito importante. Tudo que envolve porcentagem, regra de 3, escala, né? Razão e proporção, lógica, raciocínio lógico, tudo isso está dentro de matemática básica. Gráficos também, então média, moda e mediana, eu vou lembrando aqui dos assuntos que eu vou falando. Mas é porque tudo isso está dentro de matemática básica e você tem que estudar, você tem que saber. É o básico, já está dizendo matemática básica. Porque não tem muito sentido você chegar lá na prova, acertar uma questão difícil e errar uma questão de matemática básica. Isso vai dar a entender que você chutou, né? Então, assim, sua nota vai descer, sua média. E o que eu recomendo é isso. Foca primeiro na parte de matemática básica, tenta resolver primeiro as questões de matemática básica no Enem, tanto na teoria quando você estiver estudando, tanto também na resolução de questões, porque só a partir disso, só assim, você vai conseguir acertar mais questões em matemática e isso vai te motivar a seguir no caminho, a continuar na parte mesmo da resolução das questões. Então é isso, tem algumas dicas, né, para você aplicar mesmo, acertar mais questões em matemática. Essas são algumas desses macetes mesmo que eu apliquei no meu processo de preparação para Enem 2023 em matemática e que me ajudou bastante. Tem como você acertar as 45 questões, como eu falei também no início do vídeo, eu acho que a partir de 30 já está perfeito, né, já está ótimo, independente do curso que você queira seguir. A gente sabe que, por exemplo, se você acerta 30 questões em natureza e 30 em matemática, a média vai ser diferente, matemática vai ser muito maior do que em natureza, porque entende-se que matemática é uma área muito difícil, né, para a maioria dos estudantes, então, de acordo com o seu desempenho, a sua nota pode aumentar cada vez mais, principalmente se você é coerente também nisso, se você consegue acertar primeiro as questões fáceis e seguir depois, né, com o nível de dificuldade em cada questão, porque você tem que ser coerente nisso, tem que ser coerente. Primeiro, é preferível, o ideal é que você acerte então uma questão fácil e erre uma difícil, do que você erre uma fácil e acerte uma difícil, né? Você tem que ser coerente nisso também, para que você tenha uma boa nota e que isso te ajude a passar no curso que você deseja. Então essas são algumas dicas, alguns macetes mesmo, para você gabaritar em matemática, para você se dar bem nessa parte que é tão temida, né, por grande parte dos estudantes. Siga essas etapas que eu te falei nesse vídeo, né, a primeira, a segunda e a terceira, aplicando essas formas de estudo, porque eu tenho certeza que no todo, se você aplicar isso no dia a dia, quando você estiver se preparando para Enem 2023, vai dar tudo certo e você vai conseguir gabaritar, vai conseguir se dar bem em matemática. Se eu falei alguma coisa aqui no vídeo que você ficou perdido, ficou sem entender, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral, foi isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.